Quanto que a gente tem que sacrificar para conseguir alguma coisa? Tem até um ditado, né, famoso, que é: você tem que quebrar alguns ovos para fazer uma omelete. E eu sempre fico com dúvida, tipo, como a gente sabe se de fato a gente vai conseguir? Ou quanto a gente tem para arriscar, ou pode arriscar, ou quer arriscar? Ou se esse ditado é de fato verdade, né? Eu acho que isso a gente pode levar para qualquer canto, tanto pro nosso trabalho ou pra academia, relacionamento. Quanto que a gente tá disposto a perder, ou deixar de ser, ou deixar de aproveitar algo que a gente poderia estar aproveitando agora para aproveitar depois. E isso é amadurecer, né? Eu acho que a gente vai percebendo isso quando a gente vai ficando mais adulto, mais velho, que a gente tem que fazer sacrifícios, que a gente tem que estudar, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter tempo pra tudo, que a gente pode ter tempo pra tudo, que a gente também tem que viver. E eu acho que ficar mais velho é sempre tentar encontrar esse equilíbrio, né? O manejar das coisas. Quanto que a gente quer ganhar de um lado e perder do outro, equilibrar, né, a balança. E é muito difícil, porque não tem resposta certa, né? Quando a gente é criança, a gente só pergunta pros nossos pais o que a gente tem que fazer, pergunta pro nosso professor o que a gente tem que fazer, pergunta pro nosso chefe o que tem que fazer. Mas é trabalho infantil, né, no caso. Mas, tipo, quando você é estagiário ali, por exemplo, você não tem tanta autonomia, né, discernimento, e você só pergunta e faz. Mas quando você quer atingir um certo nível, chega algum momento em que você não tem nem mais opção. Você vai ter que fazer as suas próprias escolhas, né? E essas escolhas pesam, porque elas não têm muita volta. Tem escolhas que não tem volta, né? Ou você perde tempo, ou você perde recurso, ou você só fez a escolha errada. Mas a vida é engraçada também, porque até as escolhas erradas te levam pro caminho certo. Por exemplo, sempre quando eu olho pra trás, até as escolhas que eu não sei se eu voltasse, eu faria iguais, as mesmas escolhas, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo delas, porque elas me fizeram estar onde eu estou hoje, né? É basicamente não se arrepender, porque o arrependimento é um peso muito pesado que eu escolho não carregar, né? Ou não quero carregar. Posso estar me enganando, provavelmente, mas é uma escolha. E essa autonomia eu acho que é algo bom, porque a gente se sente um pouco mais livre, talvez, quando dá certo, né? Quando a gente tem escolha. Eu assisti o Watchmen ontem e basicamente quem não assistiu vai assistir, né? Antes de terminar isso aqui. Mas quem já assistiu, né? Tá pra acontecer, né? A Terceira Guerra Mundial. E um dos super-heróis incrimina o outro pra fazer ele ser o vilão e as outras nações se unirem contra esse vilão. Então é algo como a gente sempre precisar de um inimigo maior pra se ajudar, entende? Por exemplo, outro filme que eu vi é uma animação da DreamWorks, né? Que é Robô Selvagem. É um filme infantil que não é infantil, né? Não é aquele famoso filme da Disney Pixar, né? Que no caso é da DreamWorks. Tem uma cena lá que os animais, eles tá tendo inverno, né? Tem um inverno fudido. E aí o robô vai salvar os animais, pros animais ficar junto no mesmo canto e se aquecer e não morrer, né? O inverno seria o inimigo em comum. E os animais, que no caso são predadores e presas, tem que se ajudar, né? Pra lutar contra o maior mal. E aí eu tento trazer esse maior mal pro meu contexto e pra nossa sociedade em si, né? O que seria esse maior mal que pode nos juntar? E no caso, teria outro jeito da gente se juntar sem ter um maior mal? Ou esse é o único jeito? Porque no final todo mundo só quer sobreviver, né? Só quer ficar vivo, viver bem, aproveitar, né? Ninguém quer morrer. E o engraçado é que todo mundo vai morrer. Mas ninguém quer morrer logo, né? Todo mundo quer poder experimentar as coisas. Todo mundo quer amar, todo mundo quer se sentir amado, querido. Ninguém quer ficar sozinho, né? Eu não quero, pelo menos. Eu acho que tu também não, né? Provavelmente. Mas eu gosto de ficar sozinho também, às vezes. E já até que na maioria das vezes, talvez, eu acho que ficar sozinho é muito reconfortante em alguns momentos, porque você não tem que pensar tanto. Por exemplo, quando eu tô com outras pessoas, pode ser meus pais, meus amigos, qualquer ambiente social, a gente tenta ser agradável. E aí, quando você tenta ser agradável, você pensa muito na situação da outra pessoa. E quando você tá sozinho, isso é algo menos que você tem que pensar, entende? Não sei se isso é egoísmo ou é o meu ego falando, mas eu acho que não, acho que é só algo a menos pra pensar. E aí você relaxa mais. O certo mesmo é você ficar relaxado ao redor de outras pessoas, né? Mas isso é algo que eu tô tentando trabalhar melhor. Não sei se todo mundo é assim, não sei se só eu sou louco mesmo da cabeça e penso desse jeito, mas eu acho que não, né? Acho que é o equilíbrio. Outro ponto do Watchmen, outra conversa, né, que eu gostei bastante, é a do Dr. Manhattan com a namorada dele, né? Que o Dr. Manhattan, basicamente ele é quase um deus, né? Ele pode mudar a estrutura atômica da matéria, se teletransportar, mudar as coisas, enfim, ver o passado e o futuro dele. Então ele meio que virou algo meio abstrato
abstrato, por assim dizer. Então ele vai perdendo meio que a humanidade, né? Ele vai meio que perdendo quem ele é. Eu acho que às vezes a gente também é um pouco assim. Quando a gente acaba pensando demais, né? A gente meio que vira abstrato. É até um conceito parecido com o Incrível Circo Digital, que é uma animação, tem na Netflix, recomendo bastante também, muito boa, muito foda. Tá aí na tela aí pra vocês. Que quando eles meio que enlouquecem, assim, ou pensam demais, eles viram abstratos. Que no caso do Dr. Manhattan, como ele meio que consegue ver tudo e fazer tudo, ele não acredita muito em milagres. E tudo começa a parecer muito previsível pra ele. E aí, quando ele começa a conversar com a namorada dele, ele começa a discordar disso. E ele meio que pensa na improbabilidade. O pai dela conhecia a mãe dela, que eles têm um relacionamento que não é bem um relacionamento, mas por causa disso, ela existe. E dos bilhões de células de espermatozoides tentando nascer, né? Aí nasce ela. Isso, querendo ou não, é meio que um milagre, né? É uma inevitabilidade estatística. Que é nós vivos, pô. Eu, tu. Só da gente estar onde a gente tá já é um milagre, né? De tudo que poderia acontecer, ou a gente ser, maior provável não ser, né? A gente tá aqui. E se isso não te traz paz, meu amigo, aí alguma outra coisa vai trazer. Isso me confortou porque eu também tava meio perdido, talvez. Ou avoado, ou pensando demais na maioria das vezes. E essas coisas que me trazem pro chão, né? Ou me confortam, eu acho que são muito importantes. E se possível, eu gostaria de transmitir isso também, né? Para as outras pessoas. Do jeito que me foi transmitido. E só de você falar, né? Mesmo eu aqui falando sozinho com uma câmera, é confortante. Pensar no assunto, basicamente falar em voz alta. Acho que é isso. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis.